mapa mental. Bom dia. Bom dia. Isso, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao Plínio, ao Jairo, todo o pessoal da organização. Quero agradecer também o Walter pela excelente explanação, pela excelente palestra. É sempre um prazer, né, estar em contato com pessoas que têm uma boa experiência com a programação neurolinguística, e não só com a programação neurolinguística, né? Principalmente com a vida em geral. Né? E é muito bonito isso das diferenças, né, dos seres humanos, e é fascinante, né, como cada ser humano é um mundo totalmente especial, digamos assim. Muito bem. Eu vou falar de um assunto que, obviamente, ultimamente tem me interessado muito. Na realidade, é um assunto que me interessa, inclusive, antes que eu conhecesse a programação neurolinguística, né? Que foi na década de 70, faz um pouquinho de tempo já. E esse assunto é o mindfulness, não é? A atenção plena. De outras formas, com outros nomes, porque os nomes vão mudando à medida em que nós vamos passeando pela vida, né? Certa vez havia num oásis que ficava à beira de um grande deserto, estava lá um velho mestre e um de seus jovens discípulos. Eles estavam lá passando alguns dias para refletir e para meditar sobre questões pertinentes à realidade humana e à vida de um modo geral. E eles estavam lá muitos dias. E eles tinham uma rotina de trabalho, como fazem os monges, não é? E no final do dia, quando o sol estava para se pôr, eles faziam uma meditação noturna, meditação no final do dia, melhor. E depois eles comiam algo frugal, algo leve, como é conveniente aos monges, não é? E finalmente eles faziam uma espécie de um relaxamento, algo assim, para se preparar para uma noite de sono profunda, que eles pudessem recuperar as energias utilizadas durante o dia e tivessem energias para o dia seguinte, para todas as tarefas e todos os trabalhos do dia seguinte. Muito bem. E quando eles terminaram esse relaxamento profundo, eles foram deitar, foram dormir numa tenda que eles tinham ali nesse oásis à beira do deserto. E vocês podem imaginar essa situação, não é? O velho monge com seu jovem discípulo. Os dois deitaram e dormiram. E lá pelas tantas, plena madrugada, o velho mestre acorda o jovem, desperta o jovem desperta assustado. E, o que foi, mestre? E o mestre diz assim: meu filho, olhe para o céu e me diga o que você vê. Passado alguns segundos, o jovem diz: mestre, eu vejo centenas, milhares, milhões de estrelas. O deserto tem aquele céu maravilhoso, né? E milhões de estrelas. Muito bem, meu filho, diz o velho mestre. E o que isso significa para você? Bom, mestre, o que isso significa? Bom, significa que o poder da criação é incomensurável, que
criação de Deus é algo esplendoroso, é fantástico, não tem palavras. Muito bem, meu filho, diz o velho mestre, e o que mais significa? O discípulo olha e diz, bom, mestre, significa que Saturno está em conjunção com Marte, ou com Vênus, não lembro, e isso significa bom agouro, boa sorte. Muito bem, meu filho. E que mais? Que mais? Bom, mestre, pelo que eu posso perceber, significa que amanhã teremos bom tempo. E que mais, meu filho? Bom, mestre, pela posição das estrelas, significa que deve ser aproximadamente umas 3 horas da madrugada. Muito bem, meu filho, disse o mestre. E aí ficou um silêncio entre os dois, e o discípulo, não aguentando, se virou para o mestre e disse, mestre, por favor, e para o senhor, o que significa tudo isso? E o mestre olhou com muito carinho para o seu discípulo, e muita ternura, e disse, meu filho, isso significa para mim que você é um completo idiota. Porque roubaram a nossa tenda e você não percebeu. É interessante, né? Porque essa história me faz pensar, né? Porque nós podemos fazer muitas coisas na vida, né? E apesar, às vezes, da meditação, inclusive, né? E continuarmos sendo um pouco idiotas. E bastante, muitas vezes, e não percebendo muitas coisas. Não é? Muito bem. Tem uma outra história que vocês já perceberam, eu também, como Walter, gosto muito de histórias, não é? E essa outra história, depois eu vou falar sobre elas um pouco. Essa outra história é a história de um personagem talvez conhecido de alguns de vocês, personagem do Oriente Médio, de muitos lugares do mundo, chamado Nasruddin, não é? Uma história famosa dele. Diz que uma noite o Nasruddin estava embaixo de um poste de luz, não é? Deixa eu mudar isso aqui. Embaixo de um poste de luz, ele estava procurando algo à noite, embaixo do poste de luz. E aí um amigo se aproximou e disse, Nasruddin, o que aconteceu? Você está procurando alguma coisa? Você perdeu algo? O Nasruddin, sim, estou procurando as minhas chaves, eu perdi as chaves. Tá bom. E o amigo começou a ajudá-lo a procurar, e ficaram lá os dois procurando as chaves, e passa um tempo e nada das chaves aparecerem. O amigo pergunta, mas Nasruddin, o que é? Você tem certeza que você perdeu a chave por aqui? Nasruddin falou, não, eu perdi lá em casa. Mas Nasruddin, por que nós estamos procurando aqui então? Aqui tem muito mais luz que lá em casa, não é? Uma história idiota, não é? Mas é muito interessante. Essa história é muito interessante. Onde nós procuramos as coisas, certo? Adianta procurar as coisas na escuridão? E ao mesmo tempo, adianta procurar as coisas no lugar onde elas não podem estar, por mais luz que haja aí. Vocês percebem, essa história ela tem muitas perspectivas possíveis, não é? Assim como a primeira história, né? Enfim, as histórias são assim. Coisas que percebemos e coisas que nós não percebemos, não é? A percepção é um assunto que sempre me interessou muito, muito mesmo, não é? E continua me interessando.
Uma das coisas que mais me espantaram, isso foi no final da década de 70, né? Uma das coisas que mais me espantaram foi um dia perceber que tudo aquilo que eu estava vendo, de certo modo, estava nos meus olhos. Foi uma percepção um pouco estranha, né? Eu acho que eu devia ter dormido mal, alguma coisa assim, mas eu tive esse sentimento e eu tive essa percepção, né? E aí então eu comecei a me perguntar, né, se todas as pessoas viam o que eu via do mesmo modo como eu via, né? E sobre as pessoas não foi tão interessante, porque era meio óbvio, mas mais interessante foi me perguntar se o cachorro via as coisas como eu via, e o passarinho via a coisa como eu via. Aí então eu comecei a me perguntar, mas certamente os cachorros não veem do mesmo modo que um ser humano, porque eles têm um cérebro diferente, um olho diferente, e os passarinhos também, e os cavalos também. E eu pensei assim, bom, então isso que eu estou vendo aí fora, não está aí fora? Não é isso? É só para mim? Certo? E o que é isso que está aí fora e o que é isso que está aqui dentro? Não é? Esses dois níveis, digamos assim, da nossa experiência. Não é? Então a percepção sempre me interessou muito. E foi por isso que eu comecei, quando eu me formei em psicologia, eu fui trabalhar com Gestalt, né? Eu já gostava muito da Gestalt, ou seja, que estudava a percepção, não é? As pesquisas da percepção feitas pela Gestalt, né? E depois da Gestalt terapia, né? Que utilizou isso e mais outras coisas com Fritz Perls e fez a Gestalt terapia. E na Gestalt tem uma ideia muito interessante que depois no pensamento sistêmico se fez muito importante, que é o todo é mais do que a soma das partes, né? A Gestalt, enfim. E essa importância da percepção na minha vida e no meu caminho com programação neurolinguística e uma série de outras coisas, sempre marcou o meu modo de fazer as coisas, né? E a percepção depende, obviamente, da nossa atenção. E a nossa atenção é algo, como o Walter disse, tem a ver com os nossos sentidos. Mas como é que nós prestamos atenção no mundo? Através, ou na vida, ou nas situações, através dos nossos sentidos. Os 5 sentidos, eu acredito que são mais de 5, mas vamos falar dos 5 sentidos assim, só para ficar num acordo básico, não é? Para não entrar em discussões disso e daquilo, enfim. Os 5 sentidos já dão muito trabalho para a gente, não é verdade? Bastante sentido. E nós percebemos o mundo através dos sentidos e prestamos atenção através dos sentidos. E a nossa capacidade de atenção é fantástica, porque enquanto nós estamos vivos, nós prestamos atenção, tá? Mesmo dormindo, nós prestamos atenção. É incrível isso. Vocês já tiveram sonhos que incluíam as coisas que estavam acontecendo à sua volta enquanto você estava dormindo? Já? É incrível isso, né? Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu sonhei que era um super-homem. Eu tinha 9 anos, gente. Eu sonhei que era um super-homem. E eu estava com a capa do super-homem. E eu estava subindo na janela do meu quarto, que eu morava num sobrado aqui em São Paulo. Estava subindo na janela para pular com a minha capa de super-homem, para voar, obviamente. Mas quando eu ia pular, minha capa estava enganchada em alguma coisa. Eu não conseguia sair da janela. E eu ficava tentando, de repente eu senti um puxão da capa. E acordei. Era minha mãe puxando o lençol para que eu acordasse para ir para a escola. Ou seja, eu havia incluído essa situação no meu sonho. Ou seja, eu estava dormindo e ao mesmo tempo eu estava percebendo o que estava acontecendo lá fora. Nossa capacidade de atenção é incrível.
é incrível.